Boa tarde, gente. Para quem ainda não seguiu nenhuma das nossas lives, o Café com Macumba é o canal do YouTube, canal de conteúdo do Instituto Benedita de Aruanda, tá certo? Depois de algumas tentativas, a gente preferiu fazer as lives aqui mesmo, no Facebook, porque as lives lá no YouTube estavam com muito problema, a gente precisa usar um decoder lá e ficou muito ruim, a imagem ficou muito ruim, então a gente prefere fazer por aqui, a gente grava por aqui, e aí depois eu baixo, coloco lá, então todo o conteúdo que a gente faz a live aqui é transferido para lá, porque esse conteúdo, na verdade, é um conteúdo original do YouTube, do Café com Macumba, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Sara Siqueira, eu sou sacerdotisa do terreiro de Umbanda da Casa da Vó Benedita, que fica aqui na Rua Texas 880, no Brooklyn, tá certo? Nós temos trabalhos caritativos todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite começam os trabalhos, na verdade 20 para as 8 a gente faz uma palestrinha, às 8 horas começam os trabalhos e vai até às 10 da noite todas as sextas-feiras. Bom, hoje eu passei aí 3 semanas, quase um mês sem fazer lives, porque eu tava com um probleminha de garganta, ainda tô meio que, às vezes me dá um acesso de tosse horroroso, acredito que por conta, principalmente do tempo muito seco aqui em São Paulo, né, frio, tempo seco e tudo mais, então a gente fica bastante comprometido em termos de garganta, aparelho respiratório e tudo mais. Mas, enfim, vida que segue. Tô melhor, graças a Deus. E hoje eu queria falar com vocês um pouquinho, eu coloquei, vamos falar sobre mulher hoje, porque, para quem não sabe, eu também sou terapeuta em TRE, né? E, assim, 99,9% das pacientes que eu atendo são mulheres. Até agora eu acho que eu atendi um rapaz somente. E a queixa recorrente que eu tenho no consultório é sempre essa queixa do posicionamento da mulher na sociedade, né? Explico. A grande maioria de nós, embora a gente esteja já aqui século XXI e tudo mais, sejamos novinhas ou mais velhas, como é o meu caso, pelos cabelos brancos dá para notar, né? Então, é estranho notar que a grande maioria de nós não tem um posicionamento na vida que não seja vinculado ou atrelado a filhos e família, tá certo? Parece que, embora a mulher tenha adquirido aí, principalmente a partir da Revolução Industrial, tenha adquirido uma liberdade cada vez maior, né? Mulher passou a votar, passou a sair de casa sozinha, passou a ir trabalhar, passou a ter sua própria conta em banco, isso e aquilo outro. É interessante notar como, acho que, me atrevo a dizer, todas nós continuamos atreladas a essa coisa de que eu não sou nada se eu não tiver alguém, tá? E isso é tão profundo, tá tão enraizado no inconsciente ou no consciente coletivo feminino, que das duas uma, ou a grande maioria se submete a um relacionamento muitas vezes ruim, né, psicologicamente, até a gente pode dizer psicologicamente violento, psicologicamente complicado, ou a pessoa simplesmente não se acha, né, vive numa tristeza constante porque ninguém gosta de mim, porque eu não tenho um companheiro, ou porque eu tenho um companheiro e não tenho filhos, ou porque eu não tenho nenhum dos dois, nem filhos, nem um companheiro.
Então, eu tenho notado nesses meses aí de atendimento com TRE, eu tenho notado a grande incapacidade que a gente tem de se estabelecer no mundo simplesmente como ser humano, simplesmente como uma pessoa que vive bem em sociedade, que tem um papel dentro dessa sociedade, seja ele qual for, que é produtiva dentro dessa sociedade. Eu acredito, por exemplo, que a grande maioria dos rapazes também não querem viver sozinhos, ninguém quer, né? Não faz parte, digamos assim, do ser humano querer viver só, né? O ser humano é um animal que gosta de viver em sociedade, que gosta de ter grupos, né? Sejam eles menores ou maiores, né? Mas o ser humano gosta disso, ele gosta do contato, ele gosta do carinho, ele gosta da troca de informações. Haja vista o fato de que a gente começa com isso já na adolescência. Já na adolescência a gente quer formar aqueles grupinhos, às vezes até antes, né? Eu vejo a minha filha, por exemplo, querer os grupinhos, querer a minha melhor amiga, o meu melhor amigo, meu isso, meu aquilo. Então, assim, é normal que o ser humano queira alguém. Mas eu não vejo, por exemplo, muitos rapazes, muitos homens sofrendo porque não tem alguém, né? E o que eu percebo é que as meninas sofrem, mas sofrem de um jeito assim, como se assim, se eu não tiver aprovação, se eu não tiver um namorado, se eu não tiver um noivo, se eu não tiver um marido, se eu não tiver um homem que me diga que me ama, que me quer, então eu não tenho valor. Chega a esse ponto. Eu acho estranhíssimo isso. Isso é minha gata espirrando, viu, gente? É minha gata espirrando. Se vocês ouviram, é a minha gata espirrando. Eu entendo que durante séculos, a mulher só teve presença no mundo como no papel de mãe ou de esposa, ou os dois, né? Eu entendo isso. Eu entendo que durante séculos foi assim, principalmente com o advento aí da cristandade, né? Das sociedades e comunidades baseadas no pensamento judaico-cristão. Então, eu entendo que durante séculos foi assim, sempre foi assim, praticamente, desde que a gente lembra disso, sempre foi assim. Mas nós estamos aí já 20 anos dentro do século XXI, né? Quase 20 anos dentro do século XXI, mais de 100 anos da Revolução Industrial, e o que a gente vê é que essas moças, e mocinhas mesmo, continuam com o mesmo pensamento de séculos atrás. Séculos atrás. A necessidade constante de ter a aprovação, de ter a proteção, de ter o amor e o carinho, ou pelo menos a atenção, seja ela qual for, de um membro do sexo masculino para se sentir alguém. Não importa que ela seja bem-sucedida espiritual, monetariamente, profissionalmente. Se a mulher não tem esse vínculo, ela não se sente completa. É um vazio que me deixa assim espantada até, né? É difícil quando a pessoa chega no consultório e ela tá nesse ponto e a gente fica falando, mas olha tudo que você tem, né? Olha tudo que você tem. Você é uma pessoa bonita, você é inteligente, você tem um trabalho, você viaja, você tem amigos, você tem interesses. Ai, mas eu queria muito uma família, eu quero muito ser mãe.
Tá, e eu digo assim, ok, você quer ser mãe? Vá e seja mãe, né? Mas fica aquela coisa assim, não, mas para eu ser mãe eu preciso ter um companheiro. Mas quem falou isso? Hoje em dia, gente, nós temos inseminação artificial, nós temos banco de sêmen, nós temos uma série de opções aí. Eu entendo que o mundo ainda seja muito machista, apesar de todas as coisas que a gente já conquistou, mas eu vejo que o pensamento machista, primeiro, é o da própria mulher, que se põe nessa condição de dependente. Mesmo quando ela não depende de ninguém, ela se coloca nessa posição de dependente. Né? Eu quero muito ser mãe, eu quero muito uma criança. Pois seja mãe. Seja mãe. Eu duvido que um rapaz por aí pare um sonho porque não tem uma mulher do lado dele. Seja ele qual for o sonho, entendeu? Duvido muito que ele deixe de correr atrás daquilo que ele quer porque ele não tem uma mulher do lado dele. Nenhum homem jamais pensaria assim. Então, por que que a gente continua pensando desse jeito? Por que que essas meninas, 15, 16, 17 anos, são criadas para continuar pensando desse jeito? Gente, eu não estou falando de feminismo, eu estou falando de ser humano. Porque metade da população do globo acha que depende da outra metade para poder ser feliz. Não faz sentido isso. E esse tipo de pensamento cria famílias, cria relacionamentos problemáticos. Porque você põe nas costas de um homem a sua felicidade, mas quem disse que ele tem obrigação de fazer você feliz? Quem disse que ele tem obrigação de preencher todos os buracos que tem na sua vida? Ele tem as coisas dele para cuidar, ele tem os problemas dele também. Vocês dois deveriam ser pessoas mais ou menos completas antes de se unir. Essa história de que metade da laranja não existe, não existe gente que é metade. Não existe gente que é metade. Você é uma pessoa inteira, você nasceu inteira. Assim como eles também nascem inteiros. Mas por algum motivo a gente continua incutindo na cabeça de todas essas meninas que elas só vão ser felizes quando elas tiverem um bom casamento, um bom relacionamento, quando elas forem mães, quando isso, quando aquilo, quando aquilo. Gente, isso não existe. Nós estamos criando pessoas depressivas, é isso que a gente está criando. Quando você coloca na cabeça de uma moça que ela só vai ser feliz com alguém, quando ela achar o príncipe encantado, quando ela achar a metade da laranja, ela passa a vida inteira se sentindo um pedaço, ao invés de se sentir uma coisa inteira. Ela se sente um pedaço. E na primeira porcaria que aparece na vida dela, ela acha que tem que se agarrar àquela porcaria. Nem todo homem é porcaria, tá, gente? A grande maioria não é, mas eu tô falando de que a gente cria expectativas e essas expectativas nos levam a relacionamentos que só trazem sofrimento. Só trazem sofrimento. Eu estou ficando assim alarmada. Eu não consigo compreender como é que uma sociedade, sabe, que mandou o homem para a Lua, que mapeou o genoma humano, que já está aí descobrindo vacina até para AIDS, para câncer, para isso, para aquilo, continua vivendo nessa situação de 2000 anos atrás, sei lá eu de quantos anos atrás. Nós temos que nos lembrar que, na grande maioria das vezes, são as mães que dão suporte para a criança dentro de casa, tanto homem quanto mulher, tanto meninos quanto meninas. Se você tem uma mãe disfuncional, né,
E aí vocês vejam a grande quantidade agora de pessoas que estão falando, eu fui vítima de uma mãe com aquela síndrome que a mãe gosta mais dela do que da criança, né? Agora me fugiu o nome, mas daqui a pouco eu lembro. Enfim, a grande quantidade de pessoas falando, não, a minha mãe não me amava, a minha mãe nunca me abraçou, a minha mãe não me beijava, a minha mãe só falava mal de mim, a minha mãe competia comigo. Por quê? Porque são pessoas disfuncionais. São pessoas que passaram a vida inteira ou que se casaram e tiveram filhos achando que o casamento e os filhos iam tampar um buraco que não tampa. Não tampa. Porque ou você é uma pessoa que se dá valor antes de tudo isso, ou então nada disso vai fazer você ter valor. Porque você está disfuncional. Você não se entende como um ser humano completo. Você não se entende como uma pessoa que tem um papel no mundo. E aí você entra no casamento e aquele casamento não vai. Aí você fala, não, mas não vai porque a gente não tem uma criança. Aí você vira mãe. Aí a criança vem para o mundo, você despeja tudo em cima daquela criança como se aquela criança fosse culpada de alguma coisa. E ela não é. Pelo menos não conscientemente, né? Aquela criança, ela não é culpada da sua disfunção. Então, tá na hora, gente, não só mulheres, homens também, de identificar esse tipo de coisa, entendeu? Se você é homem, tem a sua companheira dentro de casa e percebe isso, tá na hora de você parar e falar, filha, olha, eu não tenho obrigação de preencher você. Se você tá vazia, tá se sentindo vazia, tá se sentindo sem motivação, se você se sente feia, gorda, isso, aquilo outro, não sou eu que vai tirar esse tipo de sentimento de dentro de você, não é o seu companheiro que vai tirar isso de dentro de você, e não importa quantas plásticas você faça, você vai continuar se sentindo assim. Se nós continuarmos dando bola para tudo que a mídia, para tudo que o marketing fala, meu Deus do céu, né? A gente tem que ser super mulher, nascer Mulher Maravilha. Todas nós temos que ser Mulher Maravilha. E eu tô muito longe de ser a Gal, né? Gal Gadot. Tô muito longe de ser aquela moça. Enfim, não posso querer me comparar. Tenho que conseguir ver o que eu tenho de bom. Tenho que ser capaz de olhar no espelho e falar assim: não, eu tenho as minhas qualidades. E tenho os meus defeitos, claro, como todo mundo. Mas eu tenho qualidades. Eu tenho qualidades. Eu tenho que ser capaz de fazer isso. Se você, moça, não é capaz de fazer isso, tem alguma coisa errada. Tá na hora de você procurar uma terapia, tá na hora de você procurar o seu autoconhecimento, tá na hora de você se enxergar como um ser humano completo. Você não é a sua família, você não é os seus filhos, você não é o seu casamento, você é você. E se você não consegue se enxergar sem tudo isso, tem algum problema aí. Tá certo? Tem algum problema aí. Olha a quantidade agora de feminicídios, né? Agora resolveram inventar essa palavrinha para designar os homicídios de mulheres aí. Olha a quantidade de feminicídios. Por quê? Porque as mulheres ficam dentro de um relacionamento abusivo, seja ele psicológico, físico, ou as duas coisas, ou sei lá eu, coisa pior. Imagina as crianças resultantes desses relacionamentos. São crianças que têm uma visão deturpada de mundo, gente. Então a gente está perpetuando o erro, né? A gente está perpetuando o erro.
Eu tô ficando, realmente, eu resolvi fazer esse vídeo hoje porque a quantidade de moças que aparecem no meu consultório é uma coisa assim absurda e os problemas têm sempre essa raiz, quase sempre essa raiz. Terminei um relacionamento ou não terminei um relacionamento, estou num relacionamento, não tá bom, tá ruim. Tá ruim, tá ruim há quanto tempo? Ah, tá ruim há 5 anos, 10 anos, 20 anos. Cara, mas tá ruim há 20 anos, e aí? Ah, e aí que eu tentei algumas vezes, mas eu não consigo sair. E aí a gente vai conversando e vai chegando à conclusão de que a pessoa não consegue sair, não porque ela não tem a noção de que a coisa está ruim, ela sabe que está ruim. Há muito tempo que ela sabe que está ruim, entendeu? Mas ela tem dentro dela essa criação que veio, sei lá, perpetuada por avós, por mães, e agora ela perpetua para a próxima geração. Para, tá errado. Antes da gente ser homem, mulher, a gente é ser humano. Então, por que a mulher precisa se sentir nessa obrigação de aceitar tanta coisa, de se submeter a tanta coisa? Quem foi que colocou esse peso em cima do seu ombro, moça? Foi você mesma. Então tá na hora de tirar. Tá na hora de tirar esse peso. A gente só vai conseguir atrair realmente pessoas equilibradas para as nossas vidas quando a gente se equilibrar. Se você não se equilibra, se você acha que o mundo te deve um monte de coisas porque você é mulher, se você quer continuar aí em cima da sua torre, esperando o príncipe encantado te salvar, aquela coisa toda, mano, vai rolar. O mundo é outro. O mundo é outro. Então, na verdade, hoje era mais assim, um alerta não só para as moças, mas para os rapazes também. Você que tem uma mãe, uma tia, uma irmã, ou alguém do seu convívio, uma moça que você está vendo que está se subjugando, que está se diminuindo, conversa. Conversa, nós, como sociedade, homens e mulheres, a gente tem que trabalhar para que isso mude. Porque se a gente tiver moças mais equilibradas, automaticamente, eu acredito, o outro lado vai se equilibrar também. Se nós tivermos moças mais responsáveis por si próprias, né, que se dão mais valor, que se sentem mais inteiras, que se sentem mais capazes de subsistir sozinhas ou em grupo, ou num relacionamento ou sem ele, com certeza a gente vai conseguir criar uma sociedade mais equilibrada, porque no momento nós não temos isso. Nós não temos isso. Nós temos ou um monte de moças que resolveram que homem não presta, ou então a gente tem ainda aquele monte de meninas que acham que só vai existir, só vai ter valor, só vai ser feliz se tiver alguém do lado delas. Tá muito errado, gente. Tá muito errado. E o mais preocupante, na minha visão, é o fato de que a gente está perpetuando isso. A gente está perpetuando isso. É isso mesmo, Marisa. A sociedade dá uma visão muito esquisita, né? Mas não é só para mulher, não, para o homem também. Para o homem também. A sociedade fala assim para a gente: não, porque você é mulher, você é livre, agora você tem que trabalhar, você tem que isso. Mas vocês vejam bem que a propaganda para a mulher é assim: ela tem que trabalhar às 8 horas por dia, ela tem que ser bem sucedida na carreira, mas ao mesmo tempo ela tem que estar sempre depilada dos pés à cabeça, com o cabelo escovado, maquiada, com a unha feita, tem que ir para academia para manter a barriguinha chapadinha e a bunda dura, entendeu?
Então, assim, realmente você tem que ser a Mulher Maravilha, né? E ao mesmo tempo, você tem que ser aquela mãe prestativa, sabe? Propaganda de margarina, né? Todo mundo acorda feliz, sorridente, a mamãe já fez o café da manhã, à noite tem que ter aquele jantar que a mamãe também tem que ter preparado. Quer dizer, a gente continua com dois papéis. E é impossível fazer esses dois papéis. Pelo menos não da maneira como a sociedade vende, como a mídia vende, como o marketing vende. E daí toda mulher se sente mal. Porque ou ela consegue fazer uma coisa ou outra, não dá para fazer as duas juntas. Pode perguntar para qualquer cara. Ele vai falar assim, mano, você tá louca? Não, não tem como. O dia tem 24 horas, não tem 40. Então, não dá, não dá. Tudo aquilo que a mídia vende como o dia a dia perfeito de uma mulher, não existe. Não existe. Tá certo? Essas moças, por exemplo, que vivem no melhor dos mundos, com o corpinho em cima da pinta e tudo mais, elas trabalham com o corpo, então elas vivem o dia inteiro na academia, todo dia, de segunda a segunda. Elas cuidam da alimentação, elas cuidam do cabelo, elas cuidam da pele. A vida delas é isso. É isso. Esse é o trabalho delas. Então, assim, nenhuma delas acordava como eu acordava às 7 horas da manhã, começava a responder e-mail e WhatsApp de 3, 4 grupos ao mesmo tempo, gerenciava um projeto inteiro, chegava em casa às 9 horas da noite sem ter ido sem ter ido no banheiro nenhuma vez. Punha a criança na cama e continuava trabalhando. Pegava o laptop, ligava e continuava respondendo e-mail. Quer dizer, eu passei um ano assim. Chega um ponto que você tem que fazer uma escolha, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá. Essa Mulher Maravilha que a mídia vende, que o marketing vende, ela só existe lá, na mídia, no marketing, no gibi, na história em quadrinho. Só. Em nenhum outro lugar. Porque essa Mulher Maravilha, esse super-herói, é um super-herói. É uma coisa, sabe, vaga. Você pode perguntar para sua avó, por exemplo, ela fazia, para ela fazer o almoço, ela acordava às 5, 6 horas da manhã, antes de todo mundo. Acordava, fazia pão, fazia café, fazia bolo. Quando o pessoal acordava às 7, meia, 8 horas, já estava tudo na mesa. E aí? Aí ela mal sentava, já começava a lavar a louça e já começava a pensar no almoço. Porque é assim. E tinha 24 horas por dia pensando, ó, o que, que eles vão comer, como é que vai ser, o que eu vou fazer com o resto do almoço, o que eu vou fazer com o resto da janta. Gente, é um trabalho de 24 horas ser dona de uma casa, gerenciar uma família. É como gerenciar um projeto. Então, não dá para casar uma coisa com a outra. Quem te falar que dá, mano, põe aí a receitinha pra gente. Põe aí a receitinha, porque nós estamos precisando. E a segunda coisa não me parece nem justo exigir que a mulher acumule tantos papéis assim, enquanto a mídia continua fazendo propaganda do homem como alguém que só trabalha fora e é o provedor financeiro da família. Então, assim, tá tudo errado, né? Tá tudo errado. E por estar tudo errado, a gente está vendo uma quantidade enorme de moças no consultório, literalmente desesperadas. É isso, literalmente desesperadas. Quem está sozinha quer um relacionamento. Quem está num relacionamento quase nunca está satisfeita com ele. Por quê? Porque não é aquilo que a mídia pinta. Não é.
É muito difícil manter um relacionamento estável, equilibrado. É muito complicado, principalmente com filhos. Então, tá na hora da gente começar a desmistificar isso, parar de romantizar muito essas coisas. Romance é bom, faz parte da vida, a gente adoça a existência, não é assim? Mas da mesma maneira que a gente fica romantizando a maternidade, né? Aquela coisa da propaganda da mãe com a criança no peito, a criança rechonchuda, gordinha, linda, de olhos azuis, aquela coisa toda, a gente fica romantizando também o papel da mulher dentro da sociedade, gente. Vamos parar com isso. Antes de tudo, nós somos seres humanos, a gente tem um limite de trabalho que a gente consegue fazer. Eu tenho visto moças assim na exaustão, tentando manter, sabe? Manter cabelo liso, pintado, unha feita, barriga para dentro, trabalho 8, 10 horas por dia, casa, filho. O que é isso? Aonde isso está escrito? Não, tá errado. Tá errado. Não faça esse tipo de coisa com você e principalmente não perpetue esse papel para os seus filhos, se você os tem, ou para os seus sobrinhos, ou para quem quer que seja. Não perpetue esse papel. Tá errado. Tá muito errado. Tá certo? Vamos lá. Então, a partir de hoje, nós vamos tentar um papel mais equilibrado. Nós vamos entender que nenhum homem, nenhum companheiro pode preencher um buraco que nós temos dentro. O buraco é seu, tá certo? Sem fazer trocadilhos engraçadinhos. O buraco é seu, o buraco emocional, né? É seu. E o melhor é que você cuide dele antes de buscar um relacionamento com outra pessoa. Porque o normal é que você atraia pessoas que vibram como você. Então, se a sua vibração é desequilibrada, é bem capaz que você atraia alguém assim para o seu lado. E você não quer isso. Ninguém quer, né? Então, vamos cuidar aí desse nosso inconsciente ou consciente coletivo feminino que continua agindo como se estivesse lá atrás, sei lá, no século XIX, XVIII, não sei, tá bom? E o que é pior, a gente age como se estivesse lá no século XIX, XVIII, e a gente ainda incluiu um monte de tarefas de século XXI nesse papelzinho. Não dá, né, gente? A gente acumulou um monte de coisas e tá errado. Tá errado. Tá na hora da gente parar e avaliar qual é o nosso papel. Eu sou da opinião que nós todos, homens e mulheres, temos o mesmo papel, o papel de seres humanos. E que a gente deve buscar o equilíbrio em todos os nossos relacionamentos, sejam eles profissionais, sejam eles pessoais, na família, ou em qualquer lugar que seja. Não é uma criança, não é um filho que vai equilibrar você, nem sempre é isso. Para algumas é sim, tem gente que nasceu para ser mãe, sente esse chamado dentro do coração. Se você nasceu para ser mãe, seja. Não fique esperando 35, 40 anos, quando seus óvulos já estão quase indo embora, né? Porque você não achou um rapaz para dividir isso com você. Não, se o chamado é seu, seja mãe, seja feliz, preencha a sua vida de felicidade. Você pode ter certeza que na hora que você estiver feliz, bem, a pessoa certa vai aparecer na sua vida, né? É aquela historinha do, ao invés de você correr atrás da borboleta, você cuidar do jardim. Se você cuidar do jardim, a borboleta vem. Se você correr atrás dela, ela some. Tá bom, meninas? Então é isso, gente. Muito obrigada por me acompanhar. Sexta-feira a gente tem giro de esquerda aqui na casa da Vó Benedita. Vocês estão todos convidados. A gente distribui as senhas a partir das 7 horas da noite.
você pode entrar até às 9 ou até um total de 40 senhas, tá bom? Beijão para vocês e até a próxima.